reconocer a nuestros aliados. Damos gracias al Señor por la Junta Misionera Internacional, que va a tener su tiempo de salud en un momento. El movimiento de oración 414, esta ventana, mi gran amigo Enrique Pinedo está por allí de Compasión, amigo del alma. Reconocemos también a la Alianza Mundial Bautista y quiero reconocer también a Editorial Mundo Hispano, es nuestro aliado que mañana nos va a saludar. Mañana también nos va a saludar Compasión y One Hope, que son entidades que se han unido a UBLA con recursos, con materiales, con talento humano como Ann Greller y otros que nos están bendiciendo con estas nuevas visiones frescas. Y sigo mencionando también a la Universidad Bautista de Dallas, que es aliado y tiene un stand con nosotros. También tenemos a Cruzadas. Ellos van a estar compartiendo con nosotros también saludos, materiales. La Red de Multiplicación es también un aliado de la Unión Bautista Latinoamericana y ellos van a estar compartiendo con nosotros en este tiempo. Ya estamos listos. Nuestro hermano Sócrates es muy conocido y ahora pasa a formar parte de la nueva directiva de UBLA a partir del viernes como vicepresidente, y es un honor presentarle. Nuestro hermano ha caminado con UBLA por muchos años. Es un pastor, tiene un corazón pastoral, es un palestrante apasionado, es un gerente, Dios le ha bendecido en su ministerio aquí en Brasil, y él nos va a hablar acerca de un tema, hermanos, muy importante. No hay transformación sin unidad. Tenemos que estar juntos, así que vamos a escucharle sin más. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano Sócrates. Muito obrigado, pastor Richard Serrano. Sou agradecido a Deus por essa oportunidade, mas também temeroso pela responsabilidade desta manhã de falar sobre a unidade. A pensarmos no tema desse congresso, transformemos cidade, impactemos as novas gerações, nós temos que ter consciência de que nós estamos diante de um tremendo desafio com a nossa vida cristã. É importante que, para que transformarmos as cidades, faz-se necessário que sejamos transformados. Com certeza, por mais que possamos estar conscientes do nosso papel, estarmos conscientes de nossa responsabilidade, é fundamental que a cada dia procuremos com intensidade aprender e nos aperfeiçoar no exercício da fé cristã, em especial se nós queremos transformar as cidades em que nós habitamos e impactar as novas gerações. Talvez, se olharmos o nosso plenário aqui, vamos perceber que a nova geração não está aqui. Isso tem sido uma constante nas nossas atividades. O que estamos fazendo para atrair as novas gerações a se envolverem na vida cristã, a se envolverem nas atividades denominacionais, porque são eles que vão nos substituir, ou será que depois da nossa geração não mais haverá a denominação? Esse é um grande desafio que temos pela frente. Claro que eu não tenho uma solução e nem tenho a pretensão de, nesta manhã, trazer solução. Mas vou apontar alguns aspectos que eu acho que nos desafiam. E eu espero que o Espírito Santo de Deus mova o meu e o seu coração para que a gente encontre as soluções. Texto bíblico que nos desafia, e talvez sempre quando vamos falar em unidade, seja esse texto do apóstolo Paulo escrevendo
a igreja que fala na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, porque assim como o corpo é uma só unidade e temos muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Esse é o texto clássico de unidade do Novo Testamento. Um outro texto que quero também compartilhar nessa nossa caminhada é o texto de Efésios, capítulo 4. Eu costumo dizer que esse é o texto, a página mais suja da minha Bíblia, por onde eu caminho muitas vezes no meu dia a dia. Eu estabeleci como o meu lema, minha divisa é Efésios 4:13. E eu não sei como a minha igreja me aguentou pregando um ano inteiro sobre esse texto. Em busca da excelência. É o versículo 13. Eu acho que o Paterman e os consultores americanos que começaram o ciclo de qualidade no Japão se fundamentaram nesse texto. Porque nas normas de ISO, ou nas normas de Seis Sigma, a especificação é exatamente essa, do presidente ao porteiro, do porteiro ao presidente. E o texto de Efésios 4:13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento, 0% de erro, Seis Sigma. Efésios 4:13, o apóstolo Paulo já tinha escrito isso, quando foram desenvolvidas as normas de qualidade. Então eu creio que a unidade se faz nessa proposta. E ele diz no versículo 11, que Deus chamou um para pastores, mestres, doutores, e eu acho que as vírgulas desse texto diz também, digitadores, contadores, economistas estão aí impressos nas vírgulas desse texto aí, aqueles que não estão citados nominalmente, até porque não existia à época do apóstolo Paulo tantas profissões como temos hoje. Então, esse aspecto de buscarmos a unidade passa por tentarmos entender alguns aspectos que nós podemos responder. O que é a unidade em Cristo? Por que e para que a unidade do corpo de Cristo? E como alcançar a unidade do corpo de Cristo? Se nós entendermos o que é, para que é e como chegar, com certeza seremos vitoriosos na ação de transformação das cidades, de forma tal que impacte as novas gerações a continuar o processo de transformação. Se não formos capazes de responder essas questões, talvez não seremos capazes também de realizar a ação. E com certeza, mais do que nunca nesse tempo, há uma necessidade de compreendermos e vivermos isso. A Igreja de Cristo Jesus vive nesse mundo para esse mundo. E nós vivemos hoje um tempo chamado de pós-modernidade, segundo Bultmann, já não é pós-modernidade, é modernidade líquida, e já uma nova teoria ainda mais avançada nessa direção. E o que vem, essas características da pós-modernidade, vamos trabalhar com essa expressão, traz em relação às necessidades de transformação e desafios para a igreja. Esse momento histórico que parece não ter fim, também é uma indefinição. Rubens Amorese, um respeitado teólogo brasileiro, em um de seus textos diz assim, o que é pós-modernidade? Não sei, e duvido que alguém saiba, porque se alguém o soubesse, não o chamaria de pós alguma coisa, chamaria pelo nome. O que é pós-modernidade? Um momento de indefinição na leitura, na avaliação de Rubens Amorese. E parece que é isso mesmo. Só que esse tempo de pós-modernidade traz em si alguns desafios para nós como igreja. Do ponto de vista psicológico, percebe-se claramente que o homem pós-moderno vive à procura de sensações, de emoções a cada dia, e emoções sem limites. Do ponto de vista religioso, as religiões deixam de ser doutrinal, deixam de ser teológica, deixam de ser a busca do Senhor para ser o objetivo da satisfação pessoal. É a busca da cura, a busca da satisfação, a busca da conquista de bens materiais
deixam de ser a realidade e Deus passa a ser, deixa de ser pessoal e passa a ser apenas um meio para alcançar benefícios próprios. Esse é um tremendo desafio pelo qual nós passamos. Essa pós-modernidade, então, traz com isso. E aí, sendo tudo ilusório, tudo sem ideologia, ideais verdadeiros, o cantor brasileiro falecido, Cazuza, cantava uma música que dizia assim: ideologia, eu preciso de uma para viver. Parem a roda gigante da vida que eu quero descer. Esse é o mundo que estamos vivendo. E como estabelecer unidade nesse mundo com essa filosofia de vida, com esse estilo de vida que se descaracteriza, onde a razão não tem mais valor, e sim a emoção do momento em que estou vivendo. E como conviver isso com as verdades bíblicas? Como conviver com essa filosofia, com esse estilo de vida, diante do que a palavra de Deus, a fiel, inerrante e infalível palavra de Deus, e manter a unidade desses valores. Foi-se o tempo em que o pastor pregava no domingo na igreja e a gente passava a semana refletindo sobre o que ouvia. Isso acabou. O pastor prega domingo sobre fé e na segunda-feira o pastor da televisão diz que aquilo não é verdade, que a verdade é essa, e na terça ele diz que é isso, e na quarta diz que se você carregar uma nota de $1 na sua carteira, nunca vai faltar dinheiro na sua carteira. E esses valores, e aonde fica a fé? Como manter a unidade diante desses desafios? Tudo é relativo? Tudo é ilusório? Ainda mais porque, segundo a pós-modernidade, não existe uma verdade verdadeira. Existe a verdade de cada um. Existe a verdade. Esses conceitos têm sido extremamente influenciador na vida da igreja, tem inferido na vida da igreja e, por conseguinte, tem inferido na unidade do corpo de Cristo. Tem inferido tremendamente. E talvez um dos maiores desafios que nós tenhamos é pensar em unidade, é pensar na identidade da igreja. Tenho ouvido, visto inúmeras pessoas dizendo a expressão, entrei para a igreja, e poucos dizendo, depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu entrei para a igreja, a minha vida mudou porque eu entrei para a igreja. O que é a igreja? O que é esse corpo de Cristo, do qual nós somos membros e formando um único corpo, uma unidade? Como trabalhar com isso e atuar com isso nesse tempo? A igreja é muito mais do que uma agregação de pessoas. É muito mais que um corpo de doutrinas teológicas. Usado no Novo Testamento, o termo igreja é usado para designar o povo de Deus na sua totalidade. Ou uma assembleia local. A igreja é uma comunidade fraterna de pessoas redimidas por Cristo Jesus, divinamente chamadas para serem criadas e feitas uma só debaixo da orientação e da direção do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Ecclesia tu, a igreja de Cristo, Ecclesia Christo, revela o significado essencial da igreja que nós devemos viver. Creio que esse seja um fundamento que nós devemos estabelecer se queremos manter a unidade. O desafio da igreja na pós-modernidade é a questão de sua identidade. A igreja tem que ter consciência da sua origem, da sua razão e da sua missão. Quando falo de identidade, não falo da nomenclatura na fachada do templo, nem estou falando do templo, mas da identidade com consciência da missão e visão da igreja. Consciência de missão e de visão. Para que eu existo
E por que existo? Por que existo e para que existo? Definido claramente por Jesus em Mateus 13. Edificarei a minha igreja de Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi criada por Jesus para fechar as portas do inferno. E não preciso procurar onde fica o inferno, mas cada pessoa que a gente ganha para Cristo Jesus, ela não entra no inferno, as portas se fecharam para ela. Essa é a missão da igreja. E precisamos manter essa unidade, fechar as portas do inferno, ganhando as pessoas para Cristo Jesus, elas não entrarão no inferno, as portas se fecharam. Esse é o nosso desafio como igreja. Há alguns aspectos que eu quero abordar com vocês hoje e que a igreja precisa enfrentar. Aspecto que desafia a unidade da igreja hoje. A globalização. Nunca foi tão real a expressão aldeia global como nos tempos de hoje. A morte de Abraham Lincoln levou alguns dias para cruzar da América para a Europa. A queda da Bolsa de Nova York, 2002, em 2 segundos caiu como um raio em Tel Aviv, Hong Kong, Tóquio, Buenos Aires, Quito, São Paulo. 2 segundos. Eu acho que Jesus vai voltar pela internet, porque o texto lá do Apocalipse que vai num piscar de olhos como relâmpago, 2 segundos é mais ou menos isso, né? Vai vir pelo sistema. Mas a globalização é um desafio. Por que estou dizendo isso que é desafio para a unidade? Porque nós somos desafiados como pastores, como líderes, a ser como a igreja de Tóquio, a ser como a igreja, a vestir como, a cantar como. As músicas que cantamos hoje são as músicas que são escritas na Austrália e que têm um sentido, e que nem sempre é o nosso sentido, mas nós cantamos a mesma música, com o mesmo ritmo, com o mesmo instrumento. E se o pastor não faz os mesmos gestos, não caminha no púlpito da mesma forma, ele já não é moderno e já não há unidade, porque a igreja de lá, da Oceania, é assim. Por que a igreja de Quito, por que a igreja da Guatemala não vai ser igual? A globalização é um desafio a ser enfrentado por nós com relação à unidade. O outro aspecto que nos desafia a unidade da igreja é a urbanização. O mundo avança para as cidades nesse tempo, nesse início de século 21, já estamos já na sua segunda decênio. Segundo as estimativas, 50% da população mundial habita nas cidades. 17 dessas terão mais de 10 milhões de habitantes. 7 delas serão no mundo muçulmano. Isso agrava a realidade de pobreza em todo o mundo, porque as pessoas da zona rural não têm habilidades nem conhecimento da vida na cidade, e quando vêm para a cidade vão para as periferias. Parece que nós somos especialistas em evangelizar nas periferias, não acreditamos que a área de riqueza dos grandes centros precisa do evangelho, ele já tem dinheiro, não precisa do evangelho. Esse é um desafio para nós, a urbanização, para manter a unidade. Pastorei uma igreja que dividia entre uma área de comunidade pobre, a favela, e a sociedade, a classe média. Os pobres não vinham ao templo porque era a igreja dos ricos. Os ricos não iam porque era a igreja dos favelados. A igreja não é para uma classe social. A unidade em Cristo não leva em conta a condição cultural, a condição econômica, social e acadêmica. A igreja é o corpo. O dedinho do pé é tão importante quanto a orelha. Mas o processo de urbanização tem feito com que a igreja de Cristo comece a ter castas. Começa a ter a obra missionária passa a ser terceirizada. Eu já contribuo.
Eu não preciso fazer mais nada, nem orar, porque eu já dou. E não é essa a missão da igreja. A urbanização é um desafio. Outro aspecto que nos desafia a unidade é a secularização. A cultura moderna expulsou Deus de sua consciência. Os pressupostos sobre os quais os formadores de opinião operam começam e terminam no humanismo. A realidade científica presume que o mundo empírico dos objetos palpáveis é a única realidade que isso nos traz uma tremenda dificuldade para viver. Algumas consequências, dentre elas, desses objetos para comunicar as verdades religiosas, com a secularização acontece o movimento do relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Enquanto eu exercia a minha função profissional em uma empresa, fui desafiado por um colega que disse: não acredito que um homem com a sua cultura possa acreditar que alguém morreu e ressuscitou 3 dias depois. Eu tive que fazer uma experiência que eu costumo não recomendar ninguém a fazer. Eu fui com aquele meu companheiro de trabalho até o laboratório da empresa e juntei soda cáustica com ácido clorídrico e dosamos, e ele não entendeu nada porque eu queria dar aquela resposta, e disse para ele: o que transforma soda cáustica, cloreto de sódio com hidróxido de sódio? Ele disse: água e sal. Você acredita que é isso, que essa mistura? Você tem coragem de beber essa água e provar desse sal que tem no final do becker? Ele disse: sim, fui eu quem fiz, eu posso experimentar. E ele experimentou e eu experimentei. Eu disse: é por isso que eu creio em Jesus, porque eu experimentei ele na minha vida. E ele disse: não falo mais com você de religião, não dá. É insano a forma de você crer. Mas essa é a secularização, que leva a nos crer dessa maneira, que não dá para acreditar que Deus é vivo e vive entre nós. Esse é o desafio para a unidade do corpo de Cristo nos dias que nós estamos vivendo. A tecnologia que a gente está usando em todos esses aspectos, Jesus teve que subir lá no monte ali para o sermão, para a voz descer em direção ao vento lá do mar, ali em Cafarnaum, né? Próximo a Cafarnaum, para que todo mundo pudesse ouvir. Hoje a gente precisa disso. Eu estou usando aqui um equipamento para transferir. Nas minhas mãos eu transfiro as imagens. Na minha mão eu tenho um texto eletrônico. E graças a Deus por isso. E isso é ótimo, porque a gente tem mais facilidade de alcançar as pessoas com esse equipamento, com a mídia social. Mas nosso mundo é impulsionado pela tecnologia. E aí nós precisamos estar conscientes de que essa tecnologia precisa ser usada a favor. As nossas igrejas hoje, quase em sua totalidade, usam o sistema de mídia eletrônica, o computador, o multimídia, e por aí vai. Muitos convivem mais tempo com o seu equipamento de trabalho do que com a família e seus queridos. E como ter unidade? Se na mesa do restaurante 4 pessoas estão conversando entre si, sem falar, através do WhatsApp. Como ter unidade? É um tremendo desafio para a igreja. A igreja precisa ter consciência da sua responsabilidade e de ter unidade na sua forma de agir. Tecnologia, devemos usá-la, precisamos usá-la, mas precisamos ter consciência de como estamos fazendo e trabalhando esse aspecto. O individualismo é um fator presente hoje na sociedade que gera pessoas egoístas que se afastam do convívio da comunidade, em família, convívios esse que alimenta o coração, a alma do ser humano. Hoje a doença mais comum é a depressão. Segundo estudos feitos, a depressão hoje é proporcionalmente maior nos jovens, cerca de 10 vezes mais do que na geração Baby e na geração X.
São jovens que buscam uma família que não existe. É o tempo dos meus filhos, dos seus filhos, dos nossos. É a multifamília. E há desafios muito maiores. O que resulta disso é uma geração fechada em si mesmo. Não dá para compartilhar. Não dá para caminhar juntos. O individualismo talvez seja o mal mais intenso que nós estamos vivendo. Porque as pessoas acreditam que ao mandar um WhatsApp estão se comunicando. Estão decodificando, mas não estão se comunicando. E a igreja enfrenta esse desafio. Eu deixei de usar a expressão abra a sua Bíblia na igreja que sou pastor agora. Porque quando eu peço para abrir a Bíblia, eu percebia que a ala da esquerda, onde ficam os jovens adolescentes, ninguém se movia. Então agora eu uso a seguinte expressão: acessem a sua Bíblia em papel, no tablet ou no telefone. Mas a Lúcia, minha esposa, disse: olha, precisa ter cuidado porque eles acessam a Bíblia e depois vão para o Facebook. E é verdade. Eu mesmo já estou... eu não vinha para o púlpito sem a Bíblia, nem que fosse para estar aqui do meu lado, mesmo que eu soubesse o texto. Já não trago. Isso é consequência desse individualismo da pós-modernidade, que nos coloca diante de equipamentos que nos facilitam, mas nos afastam também. E quando a gente afasta, não há unidade, há pedaços, há partes. Precisamos unidade, é estar junto, é caminhar com, é estender a mão, é abraçar, é caminhar com. O individualismo tem dominado. O resultado é uma geração fechada em si mesmo e que tem uma esperança fragilidade quanto ao futuro dos seus relacionamentos. Outro aspecto que desafia é o materialismo e o consumismo. O materialismo assume muitas formas, mas sua crença maior é a obsessão pelos bens materiais. Aliás, tem sido a pregação de muitos pregadores. Me desculpe eu não chamá-los de pastores. Não dá para chamar de pastor. Deus te trouxe aqui para você ser um empresário. Deus te trouxe aqui para você ter carro novo. Deus te trouxe aqui para você ter novo apartamento. E aqueles que não conseguem, como o faxineiro do meu prédio, que encontrei chorando. Eu entrei para a igreja, o pastor disse que eu ia ter carro, eu estou trabalhando aqui como faxineiro, desde que entrei para a igreja e não mudei. O pastor Gilson conhece ele lá. E eu disse a ele: você já leu na Bíblia algum dia que Deus prometeu dar carro para alguém, apartamento ou casa? Deus prometeu que no mundo tereis aflições. Não vida boa. Que a gente vai ser perseguido, essa é a promessa. Mas também tem a promessa que eis que estou convosco todos os dias, até o final do tempo. O materialismo tem tomado o lugar de Deus na vida de muitas pessoas e tem penetrado as nossas igrejas de tal forma que nós precisamos trabalhar para que isso não tome o lugar de Deus nas nossas vidas. A falta de raízes. O individualismo tem deixado as pessoas mais soltas, as pessoas migram de um lugar para outro com muita facilidade. Até de igreja. Eu era da comunidade A, mas o louvor lá não está muito bom, eu já mudei agora para a comunidade B aqui perto da minha casa, que o louvor é bomba. O louvor é o parâmetro para não tem raiz, não tem fundamento. Não sabe no que creem e não conhecem o que creem. Como ter a unidade diante de uma geração que não tem raízes, que não tem conhecimento? Penso que o maior desafio será a igreja comportar-se como uma comunidade, como se fosse uma família. Vão partir do pão juntos, com o abraçar, com o ágape. Uma grande família. Temos adotado alguns sistemas e alguns compromissos e alguns pactos entre os membros da igreja que nós não sabemos qual é a intenção.
Também a chamada moral mais autônoma. Somos livres para fazer a nossa própria moral. Não há por que proibir, não se deve proibir, não pode proibir, não pode estabelecer limites, não devemos julgar os outros. Tudo é muito relativo e cada um é o seu próprio limite, não o outro. Um dos mais difíceis problemas que enfrentamos como igreja em nosso ministério é a questão sexual. O que é errado? O que é errado? A crise moral tem atingido a igreja com um número nunca visto, inclusive de pastores e líderes se envolvendo em questões de sexual. A integridade já não é mais uma virtude. A integridade já não é mais uma virtude. É relativo. Essa moral mais autônoma tem destruído as famílias e tem destruído as igrejas. Como ter unidade e como viver? Como disse, não estou trazendo soluções, estou apontando o desafio que temos pela frente. Até porque a realidade de cada um de nós, ela difere nessa direção. Vidas descrentes, outro desafio que temos pela frente. A insegurança hoje é a palavra de ordem. Viajando pelo Brasil, quase sempre as pessoas me fazem a pergunta: pastor, como é viver no Rio de Janeiro? É igual viver em qualquer outro lugar. Mas a televisão do nosso país parece que não mostra uma ação que as igrejas fazem de abençoar, que as organizações fazem de acolhimento, mas mostra todos os dias, a partir das 5 da manhã no Brasil, no hora 1, começa a mostrar violência, violência, violência. Não mostra as pessoas sendo resgatadas, pelo amor de Deus, não mostra as pessoas sendo socorridas. Quantas, no Rio de Janeiro, deve ser distribuído pelas igrejas, mais de 5.000 bolsas de alimentação. A imprensa não divulga nenhuma, mas divulga os roubos usando canivete, faca, fuzil, metralhadora. E aí nós temos vidas descrentes. Não há mais qualquer sinal de estabilidade no emprego. O empregado com mais emprego na carteira significa maior preparo, maior oportunidade. Essa é a nova geração e que a gente tem que conviver com ela. Estou concluindo, sem deixar nenhuma resposta, mas algumas interrogações na cabeça dos irmãos, propositadamente. Porque não as tenho. Em relação à liturgia, é desafio tremendo. Esta é uma outra área que nós precisamos e que somos desafiados. E onde tem havido muita confusão, tem havido falta de discernimento, de amor, de paciência no trato com essa matéria da liturgia. Há os que defendem uma tese de uma liturgia solene. E creio que tudo que se faz para o Senhor tem que ser solene. Tudo que se faz para o Senhor tem que ser solene. Mas esses mesmos acabam caindo numa liturgia fria, morta, sem expressão, extremamente formal. Parece mais a defesa de uma tese de uma academia do que um culto de adoração ao Senhor. Por outro lado, há aqueles que caminham de uma forma de verdadeira confusão, onde desordem, emocionalismo exacerbado, as pessoas se alienam à razão e se lançam a uma cartaz escarpista e irresponsável. Ao invés de serem esclarecidas, ficam perturbadas. Deus é solene. E tudo que nós fazemos para o Senhor, a liturgia tem que ser solene, como Ele é solene. E concluo dizendo, em relação à obra de evangelização. É preciso que tenhamos unidade na obra de evangelização. Devemos pensar com o mesmo discernimento que John Wesley, no século XVII, afirmou. Minha paróquia é o mundo. Jesus disse, o campo é o mundo. Toda visão de evangelização, de missões, que não seja do mundo inteiro, não é a visão de Deus. Deus ama todas as pessoas. Em Gênesis 12 nós lemos, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus nos chamou para que as bênçãos de Deus recaiam sobre todas as famílias.
Deus nos chamou para unos anunciar que Ele é vida, que Ele transforma e que Ele muda as gerações vindouras e as atuais. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Queremos dar gracias al Señor por la vida de nuestro amigo, Pastor Sócrates de Oliveira, quien nos ha acompañado en la Unión Bautista Latinoamericana por muchos años. Quiero honrar ese compromiso que él ha tenido desde varios años cuando comenzamos en este proceso juntos. Quiero invitar a nuestra hermana Sandra. Puede venir, ella también le va a compartir un presente, un regalo cariñoso que queremos que lo use. También algo muy especial de nuestro país. Hermana Sandra de Chile le va a entregar. Para encher de dólares. Por ahí dijeron que esa es la cartera de Zaqueo, pero después de conocer al Señor. Estamos muy contentos. Permítanme virar y mirar quienes están apoyando. Mire, Convención Bautista Paranaense, International Mission Board, Misiones Nacionales, Misiones Mundiales, la Convención Bautista Brasilera. Estamos juntos, estamos unidos, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Yo le voy a pedir a... ¿Dónde está Tomás McKay? Ponte aquí un momento, Tomás. Y le voy a pedir a cualquier brasilero que venga acá adelante, un brasilero, porque aquí yo voy a pedir que se den un abrazo, un argentino y un brasilero. Miren, esto es un milagro de unidad, mira aquí. Es un milagro. Puede aplaudir, hermano, esto hay que aplaudirlo. No importa Messi, no importa Neymar. Brandao, ¿dónde está Brandao? Tú eras quien tenía que estar acá. Ven acá, Brandao, pasa adelante. Miren, Fernando Brandao y Tomás McKay abrazándose. No importa Neymar, no importa Messi. Son hermanos en Cristo, Bien, qué bueno. En un momento vamos a escuchar a Tomás. Tomás, toma asiento, ya te vamos a invitar. Pero quiero leer los saludos porque hay personas que nos están siguiendo por las redes. Juan Daniel González es un venezolano radicado y sirviendo en Estados Unidos. Juan Daniel, me estás escuchando. Gracias por seguir la transmisión en vivo. El pastor Lucas Anunciación, de la primera iglesia bautista en Villa Margarida, aquí en Brasil. Y también Sergio Tum Balam en México. Y seguramente muchas otras personas están siguiendo la transmisión en vivo por las redes sociales, por los canales que hemos habilitado con nuestros equipos. Así que estamos muy contentos. Le voy a pedir a este joven que nos ha estado acompañando, él va a entonar una canción y me dice que es una canción muy linda de unidad, que cantan mucho en Brasil. Si usted la sabe, vamos a cantarla con él. Y luego